Me diga uma coisa aqui, você tem ações de energia elétrica, seja transmissão, geração de energia, distribuição, comercialização ou ambas? Porque a gente já começa o mês de setembro de 2024 perdendo. A ANEEL muda a bandeira tarifária para vermelha, patamar 2, em setembro. Vamos entender como investidores que, apesar de talvez pagar um pouco mais caro na nossa conta de energia, a gente consegue reverter isso o quê? Investindo nessas empresas, porque tende a, com o aumento dessas tarifas, as empresas reajustarem os seus preços também para manter a lucratividade em dia. Então você vai, investe nessas empresas, recebe seus dividendos e paga a sua conta de energia automaticamente, tá, pessoal? Brincadeiras à parte, a gente tem que a bandeira vermelha patamar 2 foi acionado, isso devido ao que? A escassez de chuvas, um tempo mais seco e as altas temperaturas forçam um gasto de energia excessivo também. Isso aumenta o custo das produtoras de energia, aumentando a usina térmica, tá, pessoal? Também tem um ponto muito importante que são a baixa estimativa de chuvas pode deixar os reservatórios de água com menos de 50% da sua capacidade. Isso reforça esse aumento do preço, visando essa maior redução do incentivo ao consumo de energia, mas também porque fica mais caro de produzir energia fora das hidrelétricas, porque nós ainda estamos caminhando para uma energia renovável sem ser por parte elétrica, né, pelos painéis solares e eólicos, mas tudo isso ainda leva um pouco de tempo. Então, essa é a primeira vez em pouco mais de 3 anos que a bandeira vermelha patamar 2 é acionada. A última foi em agosto de 2021 e eu vou te ensinar aqui, te mostrar através de matérias que você pode se beneficiar com isso investindo em ações de energia elétrica. Além do investimento em ações de energia elétrica ser um fator protetor para a sua carteira de investimento. Então, quem investiu nos últimos anos em ações de energias elétricas, seja qual for a empresa, desde que ela mantenha os seus lucros e receitas positivos, conseguiu ter menor volatilidade no patrimônio. Um dos benefícios é a sua receita anual permitiva das concessões dos contratos que ela ganha nos leilões, então ela tem uma receita mais estável, então tudo isso gera uma certa segurança para o investidor que investe em renda variável, que tem um perfil um pouco mais arriscado, tá? Então, o investidor, ou seja, as empresas que estão relacionadas no segmento de energia elétrica podem se beneficiar por causa do aumento das suas receitas pelo repasse dos custos adicionais. Então, esses custos da maior produção, do maior gasto de produção de energia vai passar, infelizmente, para o consumidor final, e esse repasse vai manter as suas receitas mais constantes e também com isso a gente tem um aumento dos seus lucros. Quais empresas se beneficiam com isso? Podem ser a Eletrobras, Equatorial, CPFL Energia e a Energisa, tá? Aqui a gente vai falar hoje de 2 empresas dessas listas aqui, Eletrobras e CPFL, e ainda vou colocar mais 2 em jogo, que é que eu gosto. Preferencialmente a gente vai entender esses lucros aí, qual que vale mais a pena você ser um investidor para poder aproveitar esse ciclo de mercado de alta dos preços e aproveitar também uma valorização nas suas ações, tá? A gente tem uns pontos negativos também que a gente tem que analisar aqui, que é a redução do consumo pelos consumidores, ou seja, você está vendo que a conta está ficando mais cara, você vai dar uma diminuída ali no tempo de banho, no secador de cabelo, no ar-condicionado, no ventilador, você vai tentar economizar de alguma maneira e você pode também ter o risco de intervenção regulatória por parte governamental se esse aumento dos preços estourar e ficar muito caro a produção de energia e essa energia ser repassada um valor absurdo para o consumidor, o governo pode ir lá e frear, assim como já fez no passado, que não foi uma história muito bonita. Então, para a gente entender aqui, vamos ver se a Eletrobras, então, que ela é uma das maiores empresas da Bolsa de Valores sobre energia elétrica, se você pode se beneficiar também com isso, com relação aos que os analistas estão dizendo aqui. Mas para você ser um investidor de Eletrobras, precisa entender o que essa empresa faz, né? Então, hoje, a Eletrobras ela tem um segmento de transmissão, geração, distribuição, comercialização. Na parte de transmissão de energia, ela é gigante. 73 mil quilômetros de linhas de transmissão. Isso é uma ocupação de praticamente 38% de todo o território nacional. Já no segmento de geração de energia, a gente tem 47 plantas hidrelétricas com uma capacidade instalada de produção de 42 gigawatts. É muita energia, pessoal. Está começando a gerar ali energia eólica e solar também com 44 plantas, mas já é 0,7 gigawatts aí de capacidade, né, pessoal?
Quem investe em Eletrobras também investe em outras empresas que a Eletrobras tem participação. Olha que interessante, né, pessoal? Para proteger um pouquinho o portfólio de Eletrobras, para aproveitar o lucro de outras empresas. Veja, quem tem Eletrobras tem um pouquinho de Equatorial, tem EMAI, tem Selex, Energisa, tem a COELC, tem a Equatorial Pará, tem a CEE, tem a AES Brasil e outros menores ativos aí na carteira delas. Isso de ativos líquidos, tá? De ativos ilíquidos, que são a parte das usinas em si, ela também tem grande participação em várias outras aí, né? Eletronuclear, a Norte Energia, parte da Giral também, Belo Monte, que é bem famosa, e assim ela vai diversificando esse portfólio também. Nos últimos anos, de 2009 para cá, a gente precisa dar uma analisada nas receitas, nos seus lucros. A gente vê que ela vem enfrentando grandes problemas ali de 2014 até 2012 até 2015, 16 por aí. Várias empresas de energia sofreram, mas a Eletrobras sofreu mais. Depois disso, ela vem tentando ali refazer a casa. Agora, com a privatização, os números tendem a ter uma perspectiva muito melhor do que o já foi. Tanto essa arrumação de casa depois da privatização é que a empresa vem simplificando a estrutura corporativa, ela vem alocando melhor os seus capitais, fazendo uma gestão financeira muito mais interessante, com captações de até 16 bilhões de reais, alongou a sua dívida para poder ter um respiro financeiro um pouco mais interessante. Com isso, ela fez também um ajuste da sua receita anual permitida. Então, ela está nesse processo ainda de redesenvolvimento, né, pessoal? Que ela é uma empresa que tinha uma intervenção muito grande por parte governamental e isso estava muito mal gerido. Após a privatização, teve esses benefícios aí, tá? Quando a gente dá uma olhada nos seus números, a gente tem aqui que ela comenta sobre o sólido desempenho financeiro do segundo trimestre de 2024, né? Aumento da receita regulatória em 9%, um aumento do seu EBITDA também por parte regulatória em 10%, mas devido a essas questões das dívidas, dos desinvestimentos, dos impostos excessivos, ela teve um lucro um pouco menor nesse trimestre, tá? Pessoal, interessante que ela vem também nesse processo de reorganizar as suas finanças com a adequação do PMSO, né, que é o pessoal, material, serviços e outros tipos de gastos que a empresa tem. Então ela conseguiu diminuir em 791 milhões de reais o seu PMSO, também com incentivo à demissão voluntária. Ela está assim se reestruturando para poder se tornar mais lucrativa posteriormente. Quando a gente dá uma analisada nos seus indicadores fundamentalistas, então para ver ali o que o investidor está levando de números passados dos últimos 12 meses, por exemplo, a gente tem que em dividend yield ainda muito baixo. Por quê? Porque é uma empresa que está se reestruturando. Uma empresa que está se reestruturando, ela vai usar os seus lucros para reformular todo o seu portfólio. Está negociando num PL bastante alto, 21,67. Você põe R$1.000 aqui hoje, só daqui a 21 anos ela te mantém, te devolve esse valor. Claro que se manter esses números, mas a tendência da empresa é um crescimento agora nos seus lucros, nas suas receitas, crescendo o lucro e mantendo-se o preço estável da cotação, você tem um PL menor, tá? Então isso aumenta a atratividade. Tem o EV/EBITDA de 8,9 também. Isso mostra também o que grande parte dos analistas, dos investidores profissionais, eles estão indicando muito a reafirmação de um bom investimento para a Eletrobras, tá, pessoal? Isso não sou eu que estou falando, são a recomendação dos analistas, então por isso que o preço ainda fica um pouquinho esticado. Mas é uma empresa ali que tem uma liquidez corrente de 2,35, um ponto que dá um certo desconfortozinho é a sua dívida líquida pelo EBITDA de 3,12. Infelizmente ainda está entregando um ROI muito baixo, né? Um retorno sobre o patrimônio líquido ali de 3,8, é um retorno bem pequeno, né? Apesar desse crescimento de receita nos últimos 5 anos de 8%. Então, uma empresa assim que, a meu ver, para o investidor seria uma empresa focada para daqui a 2, 3 anos. Então, você tem que ir acumulando agora, não esperar grandes dividendos agora. Então, ela não serviria para pagar a sua conta de luz nesse exato momento, mas daqui a alguns anos ela poderia te retornar. Tanto é que os investidores ou os analistas profissionais estão indicando compra, né? 9 sugestões de análise estão relacionadas a essa compra aí, custando hoje R$ 47,75. Se for analisar aquele gráfico de cotação e lucro, ela está com a cotação maior do que o seu lucro. Então, ela está mais cara do que aquilo que ela está entregando. Mas isso, pessoal, é uma decisão totalmente individual, onde você vai analisar o seu portfólio,
vai ver as ações e as empresas que você tem, onde você precisa se rebalancear, onde é a sua tese de investimento, mais curto prazo, mais longo prazo, projeções para o futuro. Então, tudo isso você vai analisar antes de colocar a Eletrobras na sua carteira ou de comprar mais ações. E outra empresa que pode se beneficiar também com o aumento dessas tarifas aí é a CPFL, a CPFE3, conhecida lá no seu ticker da Bolsa de Valores, tá? CPFE é uma empresa líder no setor elétrico do Brasil também, com um portfólio de diversificação. Distribuição, geração, transmissão, comercialização de serviços é o que a CPFL faz. Tá? Segundo lugar no ranking da ISE, 20º lugar na Forbes em 2023. Então ela tem ali o maior companhia de distribuição com market share de 13%, entre as maiores geradoras renováveis do país, com 4,4 gigawatts de capacidade instaladas. Na parte de transmissão, ela tem 11 projetos de transmissão em operação com uma RAP de R$1 bilhão. Na parte de comercialização, ela é a 12ª maior comercializadora em termos de energia vendida, então é uma empresa também bastante visada aí pelos investidores, pelos assessores, pelos analistas, né? O seu perfil de geração, a gente pode perceber que ela tem 4,3 gigawatts de capacidade instalada, divididos ali em 8 usinas hidrelétricas, com 46% da sua capacidade, 49 usinas eólicas, com 32% da sua capacidade. As pequenas centrais hidrelétricas também compõem 11% do seu portfólio. Tem também energias através das biomassas, aí, similar ao que a Raízen faz, né? Similar ao que a Jalles Machado também faz ali um pouco, né? E tem outras também participações menores ali, compondo 4% do seu portfólio, tá, pessoal? Ao contrário de Eletrobras, a CPFE ela vem crescendo as suas receitas cada ano que passa, de 2009 para cá, e crescendo os seus lucros também. E isso a torna muito atrativa no mercado de ações, tá? Então, em termos de receitas e lucros, ela dá uma volatilidade menor do que a Eletrobras, ou seja, ela dá um respiro, uma segurança melhor nos seus investimentos, ela mexe menos na sua carteira do que a Eletrobras. Lembrando que a Eletrobras está se refazendo, aquilo lá era uma foto do passado, tá, pessoal? Falando de CPFE aqui ainda, né, a gente tem ali de forma anual um aumento de EBITDA, né, que é a sua capacidade de geração de caixa de dinheiro através dos seus ativos. A gente tem um aumento do lucro líquido também, um aumento do seu CAPEX para poder investir melhor e fazer mais projetos, né? Com relação ao último trimestre, a gente tem resultados um pouco negativos, menos 7% na evolução do seu EBITDA aí, distribuição menor, geração menor, transmissão menor, tudo isso ali deu uma impactada muito grande, não só na CPFE, mas em várias empresas de energia elétrica do nosso país. Dando uma olhada nos seus indicadores fundamentalistas, a gente já percebe que já é outro patamar aqui a questão da distribuição de dividendos. Ela já tem um dividendo distribuído nos últimos 12 meses de 8%. Então, já é uma empresa mais pagadora de dividendos do que a Eletrobras. Um PL muito mais baixo, né, de 7,18, ou seja, R$1.000 aqui hoje. Daqui a 7 anos ela te devolve isso, se manter-se os lucros estáveis, né, mas tende as empresas sempre a aumentar os lucros e as receitas, e esse valor dá uma reduzida, negociando ali a 4,9 EV/EBITDA também, que é um sinalizador de preço que está mais barato também. Ela tem uma dívida líquida menor, ela tem um ROI de quase 30%, né, então muito diferente daquilo que a Eletrobras vem entregando. Tem crescimento de receitas e tem um crescimento composto dos seus lucros de 21,59%. Então, analisando esses indicadores fundamentalistas, lembrando do passado, foi uma empresa que teve uma rentabilidade muito mais interessante do que a própria Eletrobras em si, né, pessoal? Então, de qualquer forma, os analistas estão indicando manutenção do ativo custando R$ 34,09. Teve uma queda nesse ano aí de quase 12%. Isso pode ser até oportunidade para alguns investidores baixarem o preço médio ou entrarem num momento interessante, tá? Tudo aí fica ao critério de você dar uma analisada no seu portfólio em si, né? Se a gente olha aqui, ó, o cotação versus lucros, a cotação está mais baixa que o lucro, ou seja, ela está entregando um lucro maior do que aquela cotação que deveria ser ajustada. Por isso, o PL mais baixo, o EV/EBITDA mais baixo também, tá? Então, fica aí a seu critério. E analisando, então, por exemplo, se a gente olha aqui a CPFL, a Eletrobras, aí eu vou colocar mais duas, que são opções pessoais minhas, tá? Que são mais ou menos do mesmo ramo ali de geração, transmissão, ela só não faz distribuição, que é a Engie e a Alupar, que são duas empresas que eu gosto. Uma eu tenho na minha carteira pessoal, uma eu tenho na minha carteira do canal, tá, pessoal? Então, quando a gente dá uma olhada aqui em quem entregou um melhor dividendo, realmente foi a CPFE,
Logo atrás fica a Engie. Quem está negociando num preço-lucro mais atrativo é a CPFE também. Então, em termos grosseiros aqui, né, mais barata, tá? Mais cara seria a Eletrobras ali nesse caso. Até mesmo analisando o seu EV/EBITDA ali, né? Então a CPFE é mais barata ainda, então as outras estão com valor ok, mas de qualquer forma a Eletrobras se torna ainda mais cara por essa questão. A gente tem margens boas, margem líquida boa, tanto de CPFE quanto de Engie também, e a Alupar, a menor fica com a Eletrobras, mas todas têm umas margens interessantes, né? A gente tem um ROI maior aqui da Engie, 39%, depois tem a CPFE com 28%, e o menor também é da Eletrobras. A gente tem crescimento de receitas e lucros nas três, né? CPFE, Engie e Alupar, menos na Eletrobras, mais uma vez porque a Eletrobras está se reestruturando, tá, pessoal? Não obstante, a gente analisando só esses valores aqui, que você pode analisar com calma e dando um print na tela, a gente visa dar uma olhada na rentabilidade passada dos últimos 5 anos, por exemplo, depois daquela crise lá de 2016, 2017, por exemplo, quem venceu mais nesses indicadores, qual dessas 4 empresas foi melhor, quem investiu ganhou mais dinheiro, quem venceu também, sabe o que, pessoal? O Ibovespa, que reúne a média das empresas do mercado, e quem venceu o índice de energia elétrica, que são a reunião de todas as empresas elétricas somarizadas nesse índice. Então quem venceu isso mesmo foi a nossa Alupar, tá? A Alupar nos últimos 5 anos teve uma rentabilidade de 78%, CPFE fica atrás com 62%, depois vem a Engie com 39%, com 38% eu tenho o índice de energia elétrica, depois eu tenho o Ibovespa e por fim ali na lanterninha nós temos a Eletrobras, tá, pessoal? Então fica a seu critério fazer essa escolha para você entender suas empresas. Você tem que ver o que faz parte da sua tese de investimento. Você já tem muitas empresas que já são pagadoras de dividendos, você já tem fundos imobiliários, fiagros, você já recebe uma boa quantia mensal, não precisa desse dividendo imediato. Os analistas indicam que a Eletrobras tende a ter umas perspectivas muito boas, porque também ela é a maior empresa de energia elétrica do Brasil. Mas, se você quer uma coisa mais curto-prazista, já recebeu um dividendinho ali, você pode analisar essas outras aqui, dar uma estudada. Na Engie, por exemplo, que é uma empresa que eu gosto muito, na Alupar também gosto bastante, né? Até mesmo aqui na CPFE você pode dar uma analisada, mas isso depende da construção da sua carteira em si. Não adianta você colocar toda a sua fé numa empresa só, tá? Lembre-se da diversificação. Eu espero que você tenha entendido aqui o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, ativando o sininho, porque tem vídeo todo dia, você vai ficar atualizado aí. Cada dia tem um tema diferente aqui relacionado ao universo de investimentos. Não se esqueça de comentar para mim qual que é a sua empresa de energia elétrica favorita. Coloca aqui para mim, quem sabe a gente não faz um vídeo de análise mais aprofundado dela, tá? Por fim, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, e aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.